Olá, tudo bem? Que bom mais uma vez poder encontrar você aqui. E hoje gostaria de tratar a respeito de algo que é muito, mas é muito valioso. Na verdade, o que nós percebemos é que muitos de nós não precisamos de muito para nos desenvolver em nossa vida. Ocorre que existem algumas pessoas que podem estar vivenciando situações e que talvez um mínimo detalhe faça toda a diferença na sua vida, no desenrolar do seu viver. E é interessante que pode ser que quando alguém volta a atenção a nós, parece que o mundo se abre, parece que tudo se ilumina. E então nós conseguimos ver mais longe, conseguimos ter mais energia, mais força para poder agir e chegar aos nossos objetivos de vida. E nesse sentido, gostaria de desde já, trazer aqui uma breve história que pode ilustrar isso muito bem. Na verdade, havia uma professora, a professora Thompson, em que ela chegou no primeiro dia de aula e cumprimentou os seus alunos. Então, ela disse, assim como todos os professores, disse a eles que gostava de todos ali por igual. Ocorre que essa fala, essa afirmativa dessa professora, acreditamos que não seria possível, porque essa professora tinha na primeira fila um aluno de nome conhecido como Ted, em que esse aluno ele não se dava bem com os colegas, muitas vezes ele chegava na sala sujo, mal cheiroso. Bem, ocorre que os professores, naqueles primeiros dias, eram orientados, então, a consultar as fichas dos anos anteriores de cada aluno. Então, a professora Thompson deixou a ficha de Ted por último. Então, quando chegou a ficha dele, começou a verificar que no primeiro ano, a professora do primeiro ano tinha colocado na ficha de Ted que ele era um excelente aluno, se dava bem com todos. Já a professora do segundo aluno falou que ele tirava boas notas, só que ele estava passando por alguns problemas em casa. Já a professora do terceiro ano colocou na ficha de Ted em que a mãe dele teria falecido e que seu pai também estava assim desgostoso da vida e que se alguém não tomasse providências, isso poderia prejudicar muito o desenvolvimento de Ted. Já a professora do quarto ano, em uma dessas fichas que a professora Thompson estava analisando, já disse que Ted estava dormindo em sala de aula, já não estava se dando bem com os colegas, estava desinteressado, não estava tirando boas notas. Naquele momento, a professora Thompson ficou envergonhada e ela então se lembrou que naqueles primeiros dias de aula os alunos trouxeram alguns presentes para ela e o Ted havia levado 2 presentes num papel qualquer e estava lá, na verdade, uma pulseira, faltando pedras e também um vidro de perfume estava pela metade. E quando os alunos viram aquilo, começaram a rir sem parar. Mas a professora chamou a atenção deles e disse que aquele presente era precioso. E ela então imediatamente utilizou a pulseira que Ted tinha dado e também passou aquele perfume que ele tinha entregado para ela. Ted até naquele dia ficou mais tempo na sala de aula. E a professora, mais tarde, ela começou a refletir e pensar que ela deveria dar mais atenção aos seus alunos, especialmente naquele momento a Ted. Passado algum tempo, verificou-se que ao final do ano, Ted foi o aluno que tirou a maior nota naquela sala
Posteriormente, né, passaram-se alguns anos, Ted foi para outra escola, formou-se no ensino médio. E é interessante que mesmo na outra escola, Ted sempre dizia, e a professora teve notícias nesse sentido, de que Ted dizia que a professora Thompson era a melhor professora que ele teve. Tempos depois, a professora recebeu uma carta de um doutor, o doutor Theodore Studer, que na verdade era um aluno antigo da professora, um aluno conhecido como Ted. E isso foi uma grande alegria para a professora Thompson. As cartas continuaram. Tempos depois, o doutor então enviou para a professora Thompson um convite do seu casamento e também noticiava ali, infelizmente, também o falecimento do seu pai. Mas a professora recebeu aquele convite com carinho e foi até o casamento de Ted, né, do seu antigo aluno, Dr. Theodore. Então, quando ela chegou lá, quando ela encontrou com o seu antigo aluno, os dois se abraçaram mutuamente, né, com muita energia, né, com aquele carinho. E o Ted, né, o antigo aluno, ao olhar para a professora, disse para ela, olhando, até lacrimejando, dizendo a ela que ela, né, fez ele se sentir importante, e aquele momento que ele deu a atenção a ela, que ela pôde mostrar para ele o quanto ele era importante, o quanto ele poderia fazer diferença na vida. E aquilo foi muito importante para que ele chegasse até aquele momento. Mas a professora também, em prantos, ao ouvir aquilo, disse: não, Ted, na verdade, foi você que me mostrou o quanto eu poderia fazer a diferença, porque antes de eu te conhecer, eu não sabia como ensinar, e você mudou toda a minha vida, todo o meu entendimento de como ensinar uma pessoa, de como ensinar um aluno. E essa história, ela mostra justamente isso, né? O valor da atenção, quando a gente pode realmente, através disso, mostrar quanto uma pessoa é importante, mostrar que a gente acredita nela e o quanto ela pode fazer a diferença. Talvez mínimos detalhes, né, situações assim, somente de a gente poder prestar atenção, a gente vai fazer grande diferença na vida de alguém. E assim, quem sabe, receber, né, no futuro, né, um agradecimento tão lindo, tão maravilhoso como esse que foi dessa história. Então, eu gostaria, antes de encerrar, parabenizar a todos os professores pelo seu dia, esses professores que dão a vida aos seus alunos, que fazem tanto, que abrem a luz, que fazem os alunos enxergar, né, um novo mundo. E, né, também não poderia deixar aqui de citar a frase tão famosa de Cora Coralina, em que ela diz justamente isso, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns a você, professor, parabéns pelo seu dia, que Deus o abençoe muito e dê muita força cada vez mais. E essa história também serve para nós em vários momentos de nossa vida. Então, fiquem todos com Deus, né? Um dia feliz, né? Um dia muito agradável, que Deus te abençoe muito. Então, até mais. Tchau, tchau.